Olá a todos, meu nome é Adriano Coelho, eu sou docente e pesquisador do Departamento de Biologia Animal aqui na Unicamp. Gostaria de agradecer à Sociedade Brasileira de Protozoologia pelo convite, especialmente ao comitê organizador. Hoje eu vou falar para vocês sobre resistência a drogas em leishmania, através de estudos in vitro e in vivo que a gente vem realizando em nosso laboratório. Bom, primeiramente eu gostaria de falar a vocês sobre as leishmanioses. Então, as leishmanioses são causadas então por parasitos do gênero Leishmania. Existem pelo menos 20 espécies conhecidas que causam a doença no homem, nos quais essas espécies estão subdivididas em dois subgêneros, subgênero Viania e subgênero Leishmania. Sendo o primeiro deles, ele socorre aqui no continente americano. Bom, as leishmanioses, elas causam um espectro de formas clínicas da doença, que se subdivide em uma forma tegumentar, que ela pode ser classificada em 4 diferentes formas: uma forma cutânea localizada, uma forma mucosa, uma forma cutânea difusa, além de uma forma disseminada. Além disso, a leishmaniose visceral, que também ocorre no Brasil, ela é causada pela Leishmania infantum, enquanto que as demais formas clínicas da leishmaniose tegumentar, na qual eu falei para vocês, elas podem ser causadas por diferentes espécies aqui indicadas, sendo que a principal espécie e que está relacionada ao maior número de casos é a Leishmania brasiliensis, seguida de Leishmania amazonensis e depois Leishmania guianensis. Bom, então a gente tem esse conjunto de doenças que causam doenças no hospedeiro humano e que cujo controle dessa doença ela está baseada essencialmente no tratamento que é feito aos pacientes. Não existem vacinas para o controle dessa doença e ele é essencialmente feito através do uso de fármacos. O número de medicamentos disponíveis ele é bastante limitado. Aqui a gente tem representados os principais medicamentos que são utilizados no Brasil, com exceção da parmomicina, que ela ainda não é aprovada para o uso no tratamento das leishmanioses. Bom, o principal medicamento que ainda é utilizado são os antimoniais pentavalentes, que aqui está representado pelo Blucantime, seguido da anfotericina B, e a pentamidina, além da metefusina, que foi recentemente aprovado para o tratamento da forma tegumentar no ano de 2018. Bom, esses medicamentos, de maneira geral, eles são tóxicos, eles apresentam efeitos colaterais e são de uso parenteral, com exceção da metefusina, que é administrado de forma oral. Bom, no nosso laboratório, nós estamos, então, interessados em estudar aspectos relacionados com a resistência à droga a esses medicamentos, especificamente a anfotericina B, a paramomicina e a meltefosina, que são, então, os medicamentos que a gente vem trabalhando. Bom, o que a gente sabe sobre a eficácia desses medicamentos quando utilizados no Brasil? Em relação aos antimoniais pentavalentes, são aqueles que apresentam as melhores taxas, as menores taxas de eficácia para o tratamento da forma tegumentar, ou a leishmaniose cutânea, cujos valores não passam de 50% de eficácia. A anfotericina B, na sua forma lipossomal, é aquela que apresenta as melhores taxas de cura ao final do tratamento, isso também para a forma tegumentar, cujos valores variam entre 88% até 97% de taxa de eficácia. Ainda em relação a esses medicamentos, a metefusina contra a forma tegumentar, ela apresenta taxas de cura de cerca de 70% a 75%, superiores, portanto, aos antimoniais pentavalentes, mas ainda com valores inferiores àqueles que nós encontramos para a anfotericina B lipossomal. E, finalmente, a paramomicina, que é um medicamento que já vem sendo utilizado na forma tópica, em combinação com outros desses medicamentos, para o tratamento da forma tegumentar ou ainda a forma visceral em outras regiões do mundo. A gente ainda não tem estudos sobre a eficácia desse medicamento para o tratamento no Brasil
para essas duas formas clínicas. Bom, então falar um pouquinho de resistência a drogas, né, e falha de tratamento. Na realidade, a resistência a drogas, ela é uma consequência é uma das consequências das falhas de tratamento que a gente observa nas leishmanioses. Então, na realidade, a falha terapêutica, quando o paciente é exposto ao medicamento, ele é tratado, diversos fatores podem levar, então, à falha desse tratamento, ao insucesso de cura desse paciente. E um desses fatores, a gente vai, como está mencionado aqui, a gente tem a resistência a drogas. No entanto, esse é um dos fatores, né, que podem levar à falha de tratamento. Então, existem outros fatores que podem estar associados e que podem levar a uma falha terapêutica. Por exemplo, né, fatores relacionados à droga propriamente dito, né, como esse medicamento foi administrado, por exemplo, fatores específicos ao parasito, que dentre eles pode estar relacionado à resistência a drogas, e, finalmente, fatores relacionados a hospedeiros, por exemplo, a própria imunidade do hospedeiro ou ainda com infecção por outros patógenos, como, por exemplo, o vírus HIV. Quando a gente fala especificamente de resistência à droga, a gente sabe que existem duas formas, né, de resistência à droga em parasitos, em leishmania. Uma delas é a resistência intrínseca, que é aquela que é uma característica, é uma característica do parasito, né, é uma propriedade, uma característica bioquímica do parasito, no qual oferece tolerância àquele medicamento, àquele fármaco, quando em contato com a droga. Enquanto que a resistência adquirida é um fenótipo que foi selecionado pelo parasito quando em contato com essa droga. Então, durante o tratamento, por exemplo, do paciente com esse medicamento. Bom, os mecanismos relacionados com a resistência a drogas em parasitos, e isso serve não apenas para a leishmania, né, como coloco aqui, eles estão sempre relacionados a mecanismos de ganho ou perda de função, que vão estar associados, né, ao transporte, ao metabolismo ou próprio alvo dessa droga. Então, a alteração nos níveis, né, de transportadores, de enzimas envolvidas no metabolismo dessa droga, ou ainda o próprio alvo dessa droga, seja por ganho ou perda de função, como eu falei previamente para vocês, isso vai levar a alterações, seja nos níveis intracelulares da droga, ou através de alterações no próprio alvo da droga. Portanto, essas modificações, né, por ganho ou perda de função, elas podem levar a esse fenótipo, então, que eu falei para vocês, o fenótipo de resistência a drogas. Bom, e como que ocorre esse ganho e perda de função? Basicamente, o ganho e perda de função se dá por alterações estruturais, seja por amplificações ou deleções de genes específicos que estão envolvidos nesses três aspectos que eu falei. Então, transporte, metabolismo ou próprio alvo da droga, ou ainda através de alterações propriamente no gene. Então, por exemplo, através de mutações nos genes que estão associados, seja ao transporte, seja ao metabolismo da droga, ou ainda que esse gene seja o próprio codificador, então, da enzima-alvo dessa droga. Né? Então, de alguma forma, essas alterações de ganho ou perda de função, elas vão levar a essas alterações, seja nos níveis intracelulares da droga ou nos níveis do alvo dessa droga. Bom, no nosso laboratório a gente vem utilizando basicamente para estudar a resistência a drogas, né? Especificamente a esses compostos que eu apresentei para vocês, basicamente dois estudos. Então, estudos de associação ao genoma, através do sequenciamento de isolados clínicos de pacientes que foram previamente expostos a esses fármacos, ou ainda isolados clínicos que nunca foram expostos, mas que eventualmente apresentam suscetibilidade diferencial in vitro, que eu vou falar já já para vocês. Além disso, a gente tem utilizado estratégias que são mais conhecidas na literatura, através
de 3 estratégias, basicamente, no qual a gente gera linhagens resistentes através do cultivo in vitro do parasita, né, através do cultivo no laboratório desses parasitos. Bom, então a gente usa atualmente 3 estratégias, através de mutagênese, onde então os parasitos, depois que expostos a um agente mutagênico, eles são selecionados em presença da droga de interesse, ou através do cultivo do parasita em presença dessas drogas. Isso a gente tem feito tanto em forma para mastigota, que é o que vem mais, que é o que mais já se foi utilizado para estudo de resistência em leishmania, mas também na forma mastigota a gente vem utilizando dessa estratégia. Bom, é claro que essas duas estratégias, elas apresentam vantagens e desvantagens, então, no caso dos estudos de associação, a grande vantagem é que a gente pode identificar, uma vez que esses isolados são identificados e sequenciados o seu respectivo genoma, potenciais marcadores relacionados à resistência, marcadores clínicos que podem ser importantes para o fenótipo de resistência. E a principal limitação é justamente a obtenção, o número de isolados disponíveis, né, e os recursos necessários para sequenciar um grande número de isolados, por exemplo. O sequenciamento, então, completo do genoma de parasitos que foram selecionados in vitro, né, ele tem como vantagem ele ser de um custo menor, né, ele também permite, então, a predição de marcadores de resistência. No entanto, nessas estratégias, geralmente, elas são longas, né, e elas, para obtenção desses isolados de resistência, então, isso leva alguns meses para obtenção dessas linhagens resistentes, para posteriormente, então, depois a gente poder fazer o sequenciamento dessas linhagens resistentes. Bom, então, os objetivos principais do nosso laboratório, então, inicialmente, a gente avalia a suscetibilidade in vitro desses fármacos que são utilizados na quimioterapia das leishmanioses, a partir, né, de espécies, não só de isolados clínicos, mas também de espécies, né, das diferentes espécies de leishmania que são endêmicas no Brasil. Então, existem pelo menos 8 espécies, né, que estão associadas às diferentes formas clínicas no Brasil, que são endêmicas no Brasil, além de isolados clínicos que a gente vem estudando. Bom, além disso, a gente avalia a eficácia desses medicamentos utilizando modelos de camundongo, essencialmente para a forma tegumentar, e finalmente, né, uma vez identificado, né, isolados eventualmente que apresentam suscetibilidade diferencial, além de linhagens resistentes que são geradas no laboratório, o nosso objetivo, então, é tentar identificar e caracterizar os potenciais genes associados, não só a resistência a essas drogas, como também a suscetibilidade. Bom, então aqui, inicialmente, nesse gráfico, eu gostaria de apresentar para vocês, né, a suscetibilidade in vitro em formas promastigotas de leishmania, né, de algumas das espécies, né, que são causadores de doença no hospedeiro humano, e como vocês podem ver, existe uma diferença intrínseca entre as espécies, né, considerando que essas cepas no qual eu apresento para vocês, elas nunca foram expostas à meotefosina. Vocês podem observar, existem diferenças significativas entre elas no que se refere ao valor de EC50, né, que é a concentração do fármaco, aqui no caso da meotefosina, capaz, então, de inibir o crescimento celular em 50% dos parasitos quando cultivados em cultura. Essas diferenças, elas também são observadas quando a gente compara cepas distintas de diferentes espécies de leishmania, né? Então, por exemplo, aqui 2 cepas de leishmania major, ou alguns isolados clínicos de leishmania amazonensis, a gente também observa as diferenças de suscetibilidade diferencial entre esses isolados. Portanto, uma das perguntas que nós temos é justamente se essas diferenças intrínsecas, né, porque se realmente existem essas diferenças, isso seria uma resistência intrínseca, se essas diferenças, se de alguma forma elas refletem em possíveis diferenças na resposta ao tratamento, imaginando que uma vez esse paciente infectado por um desses isolados, isso ele apresentaria uma pior ou uma resposta não tão eficaz quando tratado com a meotefosina especificamente.
Bom, para meutefosina, o que a gente sabe é que linhagens resistentes, geralmente, elas apresentam defeitos no acúmulo da droga, no acúmulo da meutefosina, e isso é mediado essencialmente por um transportador de membrana, que é uma flipase, que é uma TPase do tipo P, e que é conhecida na literatura atualmente como transportador de meutefosina. Esse transportador, ele se associa a uma subunidade, que ela é não catalítica, mas que é importante para a atividade desse transportador de meutefosina, e que ele é responsável pelo acúmulo da meutefosina no meio intracelular do parasito. Bom, com base nessas evidências, nesses conhecimentos prévios, o que nós avaliamos alguns anos atrás foi, então, se um isolado, né, no caso, um isolado clínico aqui, que a gente está representado pelo isolado 2506 de Leishmania amazonensis, e que apresentava uma suscetibilidade diferencial à meutefosina, se essas diferenças que a gente observava in vitro, tanto na forma promastigota, como também na forma amastigota intracelular, se essas diferenças elas poderiam refletir na eficácia do tratamento em vivo, né, em animais infectados com essas linhagens. Então, para isso, a gente gerou uma linhagem resistente, né, através do cultivo do parasito por pressão seletiva, a partir da cepa que a gente chama de uma cepa referência de Leishmania amazonensis, a cepa 2269. Como vocês podem observar aqui, existem diferenças significativas nos valores de EC50, né, isso tanto na forma promastigota, né, então, quanto na linhagem resistente que nós selecionamos no laboratório. Então, a linhagem resistente, ela apresentava um valor significativamente maior, inclusive que o isolado clínico, que foi proveniente de uma paciente com leishmaniose cutânea difusa e que não respondeu ao tratamento à glucantina e à anfotericina B, mas que nunca havia sido exposta à meutefosina. Bom, esses resultados, eles também foram observados em formas amastigotas intracelulares, onde a gente observa também que o valor de EC50 ele era significativamente maior quando a gente comparava com uma cepa suscetível, com a cepa 2269, e no caso da linhagem resistente, a gente nem foi capaz de determinar esse valor de EC50, porque as concentrações utilizadas, elas já eram tóxicas para a célula hospedeira, no caso aqui, macrófagos derivados de medula óssea. Bom, a partir daí nós sequenciamos, então, o gene do transportador, tanto da linhagem resistente quanto da linhagem que apresentava suscetibilidade diferencial, esse isolado clínico, e nós observamos que apenas a linhagem resistente selecionada in vitro apresentou, então, uma mutação que levava, então, a mudança de aminoácido, então, de uma glicina para um ácido glutâmico, que estava localizada, essa mutação, essa alteração de aminoácido estava localizada numa região conservada da proteína que está responsável pela atividade desse transportador. No entanto, a gente não encontrou variações, né, no gene, né, que levassem a mutações nesse isolado clínico que poderiam explicar a suscetibilidade diferencial desse isolado clínico de Leishmania amazonensis. É curioso notar, né, quando a gente comparava na literatura com outras linhagens resistentes à meutefosina, elas também apresentavam mutações, né, no gene que codifica esse transportador de meutefosina e que estavam localizadas em regiões conservadas dessa proteína e que estão envolvidas na atividade desse transportador. Então, explicando, então, o fenótipo de resistência que a gente tinha observado nessa linhagem resistente que nós selecionamos. Para confirmar esses achados, a gente havia já disponível, né, previamente, uma linhagem resistente que nós selecionamos de Leishmania major, aqui não Leishmania amazonensis, mas que continha exatamente a mesma mutação e que substitui exatamente o mesmo aminoácido que eu mostrei no caso daquela linhagem resistente de Leishmania amazonensis. Então, como vocês podem observar, né, a linhagem resistente, ela apresentava um valor de EC50 de mais de 100 micromolar,
né? No entanto, quando a gente transfectava essa linhagem resistente com o gene selvagem, né, da cepa suscetível, essa linhagem resistente ela tornava-se novamente suscetível à meutefosina. Então, ela apresentava um EC50 de cerca de 10 micromolar, né? Mas essa reversão ela não ocorria quando nós transfectávamos essa linhagem resistente, né, com um plasmídio contendo especificamente essa mutação. Interessantemente também a gente observou que quando a gente transfectava esse gene, né, a gente superexpressava esse gene em uma linhagem suscetível de Leishmania major, portanto não resistente, ela se mostrava ainda mais suscetível à meutefosina quando comparada com a linhagem transfectada com plasmídio vazio. Bom, para confirmar esses achados, nós ainda nocauteamos, então, o gene que codifica esse transportador de meutefosina em Leishmania amazonensis, utilizando a tecnologia de CRISPR-Cas9, e como vocês podem observar, a inativação de um dos alelos, né, quando ele é substituído por um marcador de resistência, no caso aqui por homicina, a gente observa que essa linhagem transgênica, então, que tem um dos alelos inativados, ela se torna resistente à meutefosina. Então, ela apresenta um valor de pelo menos cerca de 3 vezes quando comparado com a linhagem suscetível expressora de Cas9 ou a própria linhagem selvagem. Bom, mas ainda voltando naquele isolado que apresentava suscetibilidade diferencial, nós observamos que este apresentava alguns SNPs nos genes, especificamente no gene que codifica o transportador de meutefosina, então, SNPs sinônimos, ou seja, que não alteravam o aminoácido, e SNPs não sinônimos que alteravam aminoácidos, mas que eram aminoácidos conservados, que não estavam localizados em regiões importantes para a atividade desse transportador. Portanto, né, não havia, então, SNPs que explicassem essa diferença de suscetibilidade que a gente observava e quando comparava com a linhagem suscetível a cepa 2269. Bom, nós avaliamos ainda, né, o acúmulo de fosfolipídios, né, então o transportador de meutefosina, a meutefosina é um análogo de fosfocolina, e nós avaliamos então nessas 3 linhagens que eu falei para vocês previamente, como elas se comportavam, né, em relação ao acúmulo de fosfolipídios, né, especificamente a fosfatidilcolina, né, que é um análogo então da meutefosina, e como vocês podem observar, a linhagem resistente ela acumulava menos fosfatidilcolina, né, uma fosfatidilcolina fluorescente, quando comparado com a linhagem selvagem ou com o isolado clínico que apresentava uma baixa suscetibilidade a esse composto. Nós avaliamos ainda o acúmulo, né, de fosfoetanolamina, né, que é um outro fosfolipídio, mas que não está relacionado, né, que não era cujo transportador de meutefosina, como vocês podem ver, ele não interfere no acúmulo desse fosfolipídio, né, uma vez que todas as linhagens elas apresentam um acúmulo muito similar entre elas. Bom, a seguir, o que nós fizemos, então? Nós avaliamos, então, a eficácia da meutefosina em animais infectados com essas 3 linhagens que eu falei para vocês, justamente, então, para avaliar se essas diferenças de suscetibilidade in vitro que nós observamos, se elas, de alguma forma, interferiam se elas, de alguma forma, interferiam com a eficácia do medicamento em animais que estavam, então, infectados. Bom, o que nós observamos então nós tínhamos 2 grupos, né, de animais, um grupo não tratado e um grupo tratado, com uma dosagem de 13 miligramas por quilo por dia, e como vocês podem observar, tanto os animais infectados com a cepa referência ou com o isolado clínico, eles responderam bem ao tratamento, então houve uma redução significativa no tamanho das lesões desses animais infectados. Fenômeno esse que não foi observado numa linhagem resistente, né, na linhagem resistente que nós selecionamos e que se mostrou totalmente refratária ao tratamento com meutefosina. Tá? Então, indicando, portanto, que aquela mutação pontual do transportador, ela interfere no acúmulo da droga e, consequentemente, na atividade da meutefosina contra o parasita.
Nós avaliamos ainda um painel ainda maior de isolados clínicos de Leishmania brasiliensis, onde a gente também observou uma suscetibilidade diferencial ainda mais significativa, né, em cujas variações chegaram a 6 a 15 vezes, né, entre esses isolados, né, isso tanto em forma promastigota quanto na forma mastigota, e a gente observou que havia uma correlação entre a suscetibilidade in vitro, né, à miltefosina, e o acúmulo de fosfatidilcolina, né, indicando que provavelmente o transportador de miltefosina poderia estar envolvido no acúmulo desse composto in vitro em Leishmania brasiliensis. Então, a gente avaliou, né, mais especificamente, 3 desses isolados que apresentavam, então, suscetibilidade diferencial, e nós sequenciamos o gene do transportador de miltefosina, assim como o gene que codifica a proteína ROS3, e não encontramos variações SNPs que levavam, então, que poderiam levar uma diferença de atividade do transportador, no caso, eventualmente, que poderia afetar o acúmulo da droga. Então, apesar de haver algumas diferenças, essas diferenças elas eram conservadas, então a gente tinha alguns SNPs não sinônimos, né, mas que levavam a mudanças de aminoácidos, né, mudanças de aminoácidos que eram conservadas. Por conta disso, foi feito, então, o sequenciamento do transcriptoma, né, de isolados que apresentavam, então, suscetibilidade diferencial, e a partir daí foi identificado genes que estavam, né, regulados, diferencialmente regulados, né, quando a gente comparou, né, a linhagem, a cepa referência, a M2903, 2 isolados tolerantes, né, ou isolados resistentes e um isolado suscetível, né? Então, a gente encontrou genes que estavam diferencialmente expressos, então, em verde, aqueles que estão up-regulados, e em vermelho, aqueles genes que estão que apresentam níveis de transcritos menores. Dentre esses genes, nós encontramos, então, o gene que codifica a proteína ROS3, que é aquela subunidade não catalítica do transportador, e a gente observou, então, que no isolado que era mais suscetível, ele apresentava níveis de transcritos de RNA mensageiro maiores quando comparado com as 2 cepas que eram resistentes à miltefosina in vitro. Além disso, existem outros genes que estão em investigação, mas é importante notar, ressaltar aqui que alguns genes, né, envolvidos, por exemplo, no metabolismo de fosfolipídio, a gente observou e que se encontravam diferencialmente expressos. Bom, em relação à paramomicina, nós também temos observados diferenças de suscetibilidade in vitro, isso tanto em formas, né, quando a gente compara espécies de leishmania, né, então aqui a gente tem todas as espécies que são representantes, que são endêmicas no Brasil e que podem levar uma leishmaniose tegumentar, as diferentes formas clínicas da leishmaniose tegumentar, e quando a gente compara dentre as espécies, né, com isolados clínicos, a gente observa que existe uma suscetibilidade diferencial entre as espécies, entre as diferentes espécies de leishmania. Então, aqui a gente está ressaltando Leishmania amazonensis, Leishmania brasiliensis e Leishmania guianensis, onde a gente vê que essas diferenças elas são bastante significativas, como eu ressalto aqui nesse gráfico, né, onde vocês podem observar aqui, a gente tem 3 isolados de Leishmania amazonensis, que nunca foram expostos à miltefosina, mas que apresentam valores de EC50 bem diferentes, por exemplo, quando a gente compara com a cepa referência, a cepa M2269, que apresenta, por exemplo, aqui um EC50 de em torno de 50 micromolar, enquanto esses isolados clínicos eles apresentam um EC50 de cerca de 0,5 micromolar, né, enquanto um outro isolado clínico ele apresenta um EC50 de mais de 100 micromolar. Então, essas diferenças elas são bem significativas, e esse foi um dos nossos interesses de investigar justamente esses isolados que eram altamente suscetíveis à paramomicina de Leishmania amazonensis. A gente também observou diferenças em Leishmania brasiliensis, mas essas diferenças elas não são tão
significativa como nós observamos em Leishmania amazonensis. Bom, novamente aqui nós comparamos a suscetibilidade de um isolado que era altamente suscetível, o isolado R256, que foi comparado então com uma linhagem com a cepa referência M2269. Então, novamente, a gente observou valores de C50 que são bem menores quando a gente compara, então, com a cepa 2269, né, que chegam, valores que chegam na forma mastigota intracelular, que chegam a ser a mais de 100 vezes menor quando comparado com a cepa 2269. Tá? O que a gente observa é que não houve diferença significativa nas taxas de infecção, então as taxas de infecção em macrófagos não eram significativas, então isso era uma característica intrínseca desses parasitos que mostravam que eles eram altamente suscetíveis à paramomicina, no caso deste isolado. Através de colaboração, então, nós obtivemos uma paramomicina fluorescente, né, e a partir daí nós avaliamos o acúmulo dessa paramomicina fluorescente na linhagem, na cepa 2269, nesse isolado clínico, que nós observamos através de estudos de microscopia de fluorescência, é que esse isolado clínico, ele aparentemente acumula mais paramomicina quando a gente compara com a cepa M2269, que é menos suscetível à paramomicina. Bom, a seguir nós avaliamos, então, a eficácia, então, da paramomicina em camundongos Balbicê, infectado com essas duas linhagens, né, então, a cepa 2269 e o isolado clínico. E ao final do tratamento, o tratamento foi feito com 2 dosagens de paramomicina, nós observamos que houve uma redução, houve uma cura no tamanho das lesões dos animais infectados com o isolado clínico, mas não com a cepa 2269. Corroborando esses achados, nós observamos ainda que esses dados, né, no caso a cepa 2269, ela não apresentou uma cura total, então em alguns animais a gente ainda observava lesões na pata infectada. Isso pode ser explicado, né, através dos ensaios de quantificação de carga parasitária por PCR em tempo real, onde, apesar de uma redução significativa no número de parasitas, a gente observou que essa redução não foi tão drástica quando comparado com o isolado, que ele era altamente suscetível à paramomicina, né, indicando, portanto, né, que existia, nesse caso, uma correlação entre a suscetibilidade in vitro e a resposta ao tratamento in vitro. Então, o isolado clínico, no caso, que era mais suscetível, in vitro, ele respondeu melhor ao tratamento in vivo. Esses dados, eles foram ainda confirmados através de uma análise histológica, né, onde a gente observa, né, nos animais que foram infectados com isolado clínico e tratado com a dosagem mais alta de paramomicina, que a gente quase já não encontrava macrófagos infectados, e aqueles infectados apresentavam um número pequeno de amastigotas intracelulares quando a gente comparava, por exemplo, com os animais infectados com a cepa 2269 e tratados com a dosagem mais alta. Então, corroborando os achados de PCR em tempo real de quantificação de carga parasitária. Bom, além disso, né, especificamente para a paramomicina, que é aquela que é menos estudada, e ainda esse medicamento não é utilizado para o tratamento no Brasil, a gente vem realizando estudos através da seleção de linhagens resistentes em espécies que causam a forma tegumentar, no caso Leishmania amazonensis, e aí, como eu falei previamente para vocês, a gente está usando 2 estratégias. Uma estratégia de seleção, né, por pressão seletiva, através do cultivo do parasita em presença desse fármaco. Isso vem sendo realizado tanto em formas promastigotas quanto mastigotas intracelulares ou através de mutagênese in vitro, né, então através do uso de um agente mutagênico. Através dessa estratégia que nós já havíamos demonstrado previamente, os parasitos, então, os parasitos selvagens, eles são tratados com agente mutagênico previamente, lavados, então, expostos
ao fármaco de interesse, no caso a paramomicina, no qual a gente vem estudando. Como controle, né, uma vez que isso já estava estabelecido com meutefusina, né, a gente utilizou a meutefusina como controle, e como vocês podem observar, né, apenas os parasitas que foram tratados com agente mutagênico, a gente conseguiu selecionar, então, uma população resistente, né, após, né, o tratamento com mutagênese, né? Então, uma vez que o parasita ele não era tratado com agente mutagênico, a gente não era capaz, né, depois, quando esses parasitos selvagens, no caso, eles eram expostos à meutefosina, eles acabariam morrendo, né, pelo fato que a gente utilizou uma concentração aqui de fármaco que é letal para os parasitas. Tá? Bom, para a paramomicina, a gente foi capaz, então, de selecionar linhagens resistentes apenas quando, né, essa população de parasitas ela foi tratada com agente mutagênico numa concentração de 300 micromolar de paramomicina, que ela é bem superior ao EC50, né, no caso aqui, que é em torno de 50 micromolar. Bom, essa população que ela é heterogênea em relação ao fenótipo de resistência, né, que podem ter diferentes mecanismos associados ao mecanismo de resistência, ela foi clonada, e aí, dentre esses clones, 5 deles foram caracterizados em relação ao fenótipo de resistência à paramomicina, e aí, como vocês podem observar, isso tanto na forma promastigota quanto na forma mastigota intracelular. Esses clones oriundos, né, de um tratamento com agente mutagênico, eles eram resistentes em ambas as formas, cujos valores de EC50 variavam entre eles, né? Então, a gente chegou a ter mutantes resistentes com até 1000 micromolar, tá? Na forma promastigota, enquanto que na forma promastigota esse valor ele é inferior a 200 micromolar na linhagem selvagem. Tá? Resultados similares também foram observados na forma mastigota intracelular. Bom, nós realizamos já o sequenciamento completo dessas linhagens resistentes e, particularmente, nós estamos olhando especificamente os genes que já foram previamente associados à resistência à paramomicina em Leishmania infantum, que foi previamente descrito, e esses genes, essencialmente, eles estão envolvidos na regulação de síntese proteica, né, na regulação da tradução, né? Então, dentre essas proteínas, a gente tem uma proteína quinase que regula a tradução e que a gente encontrou mutações, né, no gene que codifica essa proteína quinase, né, em 3 desses mutantes, tá? Além disso, a gente encontrou também mutações numa GTPase ribossomal, né, e que podem explicar, portanto, o fenótipo de resistência nessas linhagens que nós selecionamos no laboratório. Mas, interessantemente, o que a gente observou é que, no caso das linhagens que nós selecionamos por mutagênese, né, e que apresentavam, então, mutações em genes que sabidamente são conhecidos, envolvidos na resistência à paramomicina, isso não foi observado nos isolados clínicos que apresentavam suscetibilidade diferencial aqui, que eu coloco novamente os valores para vocês. Indicando, portanto, né, que esse fenótipo de resistência ou suscetibilidade diferencial que a gente observou, provavelmente ele deve estar associado, né, a outros marcadores, né, de resistência à paramomicina no caso, né? Inclusive, até duas das linhagens resistentes que nós selecionamos, elas também não apresentam mutações no gene que codifica a CDPK1. Bom, esses genes ainda estão em investigação, mas para confirmar o papel, então, dessa proteína na resistência à paramomicina, nós geramos um nocaute em um dos alelos, né? Então, os nossos dados preliminares confirmam, né, dados de outros grupos, né, que mostram que esse gene ele é essencial no Leishmania infantum. Então, inativação de um dos alelos, né, torna as linhagens transgênicas menos suscetíveis à paramomicina e, portanto, resistentes à paramomicina, isso tanto na forma promastigota quanto na forma amastigota. Através dos estudos, né, de seleção de linhagens resistentes na forma mastigota, então nós somos capazes de gerar linhagens resistentes também, cujo fenótipo ele é observado tanto na forma promastigota quanto na forma mastigota. Então, após 3 ou 5 passagens
em macrófagos infectados e que são tratados com paramomicina, nós fomos capazes de selecionar linhagens resistentes a esse composto, né, e que isso é evidenciado aqui através dos valores de EC50, né, em ambas as formas do parasito. Bom, finalmente, em relação à anfotericina B, nós também temos observados uma suscetibilidade diferencial quando a gente compara entre as espécies de leishmania que são endêmicas no Brasil, e existem também diferenças que são observáveis também quando a gente compara entre isolados da mesma espécie. Bom, novamente a gente encontrou diferenças aqui em amazonenses e a gente está investigando particularmente um desses isolados, que inclusive apresenta também suscetibilidade diferencial em paramomicina, que é um isolado clínico que foi recentemente descrito de um paciente co-infectado com o vírus HIV e que foi tratado com diferentes medicamentos, no caso com glucantime e anfotericina B, e que não respondeu ao tratamento. Então, aparentemente, essa baixa suscetibilidade diferencial, aqui essa resistência observada nesse isolado clínico, ela poderia, então, ser explicada pelo fato desse paciente não ter respondido ao tratamento com anfotericina lipossomal. Bom, para confirmar esses achados, né, esse isolado ele foi testado in vitro em relação à atividade do fármaco contra o parasito, e como vocês podem observar, esse isolado aqui que está indicado como isolado AB, ele apresentou um valor de EC50 que era significativamente maior quando a gente comparava com a cepa suscetível M2269. Nós comparamos ainda esse isolado com uma linhagem resistente a anfotericina B, que foi selecionado in vitro na forma promastigota, né, e como vocês podem observar, esses valores eles são bastante similares. Interessantemente, o que foi observado ainda é que nós observamos uma resistência ao antimonial, ao glucantime, ao antimonial pentavalente, isso na forma mastigota intracelular, e além disso a gente observou uma resistência cruzada à meutefosina, como está indicado aqui, na forma mastigota intracelular, lembrando que esse paciente nunca foi exposto à meutefosina, né, durante o curso de tratamento, esse paciente não havia sido exposto a esse fármaco. Bom, uma vez então identificado essa resistência in vitro, né, e aí particularmente na forma mastigota, porque a forma mastigota é justamente aquela de maior relevância, né, porque é aquela responsável pela forma clínica da doença, nós avaliamos então a resposta em vivo à anfotericina em camundongos infectados com cada uma dessas linhagens que eu falei previamente para vocês. Então, a cepa referência, o isolado clínico e a linhagem resistente que foi selecionada no laboratório. Então, como vocês podem observar, a cepa referência, que ela é suscetível à anfotericina B, ela respondeu ao tratamento, então houve uma redução dose dependente, então os animais infectados foram tratados com 3 doses distintas, de 1, 5 e 10 miligramas por quilo, e houve uma redução significativa dose dependente com anfotericina B. Isso em relação ao tamanho da lesão, mas também quando a gente avaliava a carga parasitária por PCR em tempo real. Então, houve uma redução dose dependente aqui, corroborando os dados de tamanho da lesão. Por outro lado, em animais infectados com isolado clínico e a linhagem resistente, a gente observou que não houve redução no tamanho das lesões dos animais infectados e tratados com anfotericina B, inclusive com a dosagem mais alta desse fármaco, e aí nesse caso a gente não encontrou diferenças aí na carga parasitária quando comparado com o grupo controle não tratado com esse fármaco. Confirmando então os achados confirmando, né, a resistência que a gente havia observado in vitro. Bom, as nossas perspectivas, então, a gente continua analisando os dados de sequenciamento de genoma desses isolados clínicos e linhagens resistentes, que nós também já realizamos, então estamos tentando identificar então os genes que estão associados ao fenótipo de resistência a esses diferentes fármacos,
E isso vocês vão saber, né, em uma outra oportunidade, né, os nossos próximos resultados. Finalmente, eu gostaria de agradecer, né, a todo o meu grupo, a todos os meus alunos, né, os alunos atuais, aqueles que já saíram do laboratório, aos nossos colaboradores, né, de diferentes instituições, né, que foram fundamentais para esses resultados que eu apresentei hoje aqui para vocês. E, finalmente, eu gostaria de agradecer às agências de financiamento, que sem elas não seria possível o desenvolvimento desse projeto de pesquisa. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.